Bom, pessoal, eu resolvi montar esse exemplo aqui para vocês antes da aula da próxima segunda, para dar uma reforçada, né, no conceito do lucro operacional que a gente vai usar para analisar, né, os retornos sobre capital empregado, que é o ROIC, o ROA e também o ROI, né? São os indicadores que a gente usa para fazer a análise comparativa entre empresas do mesmo setor. Esse aqui é um exemplo fictício, mas eu trouxe aqui. Bom, aqui é o seguinte: vou partir do pressuposto que essas informações já são dadas, ou seja, a gente não tem que apurar nada antes da geração desses números. Ou seja, a contabilidade, a controladoria da empresa gerou esses números aqui e você já está de posse deles, eles já estão prontos e auditados, tá? Eu tenho um balanço patrimonial da empresa, do fechamento do ano de 2020 e o demonstrativo do exercício, o DRE, né, do mesmo ano de 2020. O fluxo de caixa não me interessa por enquanto, que a gente está fazendo a avaliação por múltiplos. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A partir dos dados da contabilidade, os dados auditados de balanço patrimonial e DRE, contábil, obedecendo a legislação societária de uma empresa, por exemplo, que é a SA listada em bolsa. Ela tem que cumprir as exigências da CVM, das instruções da CVM e a lei das SA, a 6404 de 1976 e modificações posteriores. Bom, a forma de contabilização toda ela tem que obedecer essas instruções e a lei. Então, por isso que a gente fala que esses informativos contábeis estão na legislação societária. Bom, o que eu vou tirar daqui? Aqui a gente chegou a passar na aula, né, o DRE padrão de uma empresa, começando com a ROB, né, a receita operacional bruta, tirando os impostos indiretos. Eu tenho a receita líquida, custo do produto vendido, eu tiro as despesas gerais, comerciais e administrativas, aí eu vou chegar no primeiro grande indicador de uma empresa, que é o EBITDA, ou LAGIDA, né? LAGIDA é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que significa dizer que tudo que está aqui para baixo vai ser juros, impostos, depreciação e amortização. Daqui para cima não pode ter nada disso. É comum, pela legislação societária, você ver a depreciação dentro aqui do custo do produto vendido, como custo de depreciação, e a despesa de depreciação dentro aqui das despesas gerais. Então, o que a gente faz é expurgar daqui essas depreciações, amortizações e exaustões e deixar para cobrar aqui do resultado somente nessa linha aqui embaixo do EBITDA. O que a gente vê hoje, na prática, é que as empresas tendem a mostrar o EBITDA direto para o usuário da informação. Então você não precisaria se preocupar com isso, mas fiquem atentos. Se chegar alguma coisa na sua mão que não tem o EBITDA, você vai ter que buscar nas notas explicativas a abertura das depreciações para você poder fazer o expurgo aqui, tá? No meu exemplo, para facilitar o entendimento, eu coloquei uma linha separada aqui de depreciação, amortização e exaustão. Bom, do EBITDA para baixo, quando eu cobro a depreciação, amortização e exaustão, eu vou ter um indicador que a gente chama de EBIT, que é Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, o LAGI, lucro antes de juros e impostos. Significa dizer que para baixo dele só vai poder ter o quê? Despesa com juros da dívida e os impostos diretos, né, que é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui a alíquota que eu usei foi de 34%, tá? Bom, esse é o meu DRE societário. Eu vou chegar aqui, o bottom line dele é o lucro líquido. Só que quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente está interessado em calcular, por exemplo, o ROIC, que é o retorno sobre o capital empregado pela empresa, ou seja, eu quero saber como a empresa como um todo gerou de retorno para toda a classe de investidores, quais sejam
credores e acionistas. Significa dizer que não me interessa como a empresa está se financiando sob a forma de emissão de dívidas, empréstimos e financiamentos, e sobre a forma de emissão de ações, que aqui está no patrimônio líquido. Ou seja, a empresa como um todo, ela é capaz de me gerar um lucro operacional. A partir desse lucro operacional é que eu vou fazer a distribuição de resultados, pagando juros e pagando dividendos ou devolvendo o lucro todo para o acionista. Bom, mas agora eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou simplesmente mostrar para vocês de forma prática e mecânica, né? Como é que você vai calcular esse lucro operacional. Esse lucro operacional que a gente fala no mercado é o NOPAT, que é o Net Operating Profit After Adjusted Tax, que é o seguinte, é o lucro operacional líquido após impostos ajustados. Esses impostos ajustados é só uma forma gerencial de se apurar o imposto em cima do EBIT. Ou seja, eu pego o meu DRE igualzinho ao societário, só que eu paro no EBIT. Por quê? O EBIT é o lucro antes de juros e impostos. Aí, para eu chegar no NOPAT, você simplesmente aplica a alíquota de 34% sobre o EBIT direto. Perceba que, se esse balanço EVI aqui ele fosse verdade, você pagaria um volume de imposto de renda e contribuição social de R$ 11.101.000, porque é 34% de 32.650. Mas, na legislação societária, você não vai pagar esse imposto todo, porque você tem uma despesa adicional, chamada despesas com juros, que reduzem a minha base de cálculo, transformando o EBIT num EBT ou num AIR. Ou seja, em vez de apurar 34% em cima de 32.650, na verdade, pela lei, eu vou apurar 34% em cima de 17.350, que é o 32.650 diminuído da despesa de juros. Ou seja, eu vou pagar efetivamente, se a legislação societária fosse a legislação que você usasse para pagar por dinheiro, você pagaria 5.899 na realidade. E não 11.101. Né? Essa é a grande diferença do NOPAT para o lucro líquido, juntamente com a história da despesa de juros. Bom, para agora, o que você precisa ter entendido é como você chega no NOPAT. O NOPAT é simplesmente o EBIT subtraído de 34%. Tá? Ou seja, 66% do EBIT é o meu NOPAT. No meu exemplo, em que o imposto de renda tem a alíquota de 34%. Esse NOPAT é o que me interessa para fazer a avaliação por múltiplos da empresa. O EBITDA também, quando eu quero fazer, por exemplo, múltiplos de EBITDA, quanto a empresa vale em termos de múltiplos de EBITDA, quando eu quero fazer, por exemplo, cobertura de juros, que é o EBITDA dividido por juros, e quando eu quero calcular o ROIC e o ROA, eu pego o que? O NOPAT. Tá? Então, por definição, o retorno sobre o capital empregado da empresa vai ser o NOPAT dividido pelo capital empregado. Agora, eu vou explicar o capital empregado. O capital empregado, no caso do ROIC, é simplesmente o total de dívida líquido do caixa mais o equity, que é a participação dos acionistas, que é o patrimônio líquido. O que acontece? Você vai pegar o balanço societário e vai fazer uma arrumação dele, como a gente fez na sala, de forma um pouco rápida, então por isso que aqui eu estou tentando explicar um pouco mais detalhadamente. Você vai pegar a dívida líquida, que é o total de empréstimos e financiamentos no curto e longo prazo, que estão em vermelho, 42.100 e 85.400, valores em R$1.000, menos o valor do caixa. Por quê? A premissa é que você pode pegar o caixa que está parte da dívida. Então você vai usar a dívida líquida. Então a dívida líquida aqui é 42.100 mais 85.400 menos 2.800. Vai dar 124.700. O que mais para o capital empregado? O patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Simplesmente o que já está aqui, né? É o 107.760, que é o capital social subscrito,
são os lucros acumulados de períodos anteriores mais o lucro líquido do exercício, que é exatamente o 11.451 que está no meu DRE. Feito isso, eu tenho aqui o meu capital empregado, que vai ser exatamente igual ao lado esquerdo, que é o capital de giro líquido mais o ativo fixo intangível. O que é o capital de giro líquido para o balanço gerencial, né, de EVA? Né? EVA é Economic Value Added. Depois a gente vai calcular esse EVA lá na frente, não agora. Esse balanço gerencial, ele é um pouco menor, né, do que o meu balanço societário. O que é o capital de giro líquido? É o total do ativo circulante, exceto o caixa, está tudo em azul aqui, tá vendo? Menos o passivo circulante, exceto empréstimos e financiamentos. Isso aí vai me dar um capital de giro líquido, que veio do inglês Net Working Capital, NWC, como está aqui, 7.640. E o meu ativo fixo mais o intangível aqui, né, são todos esses itens aqui embaixo, 224.820. Do inglês Power, Plant and Equipment. Também muito usado esse termo. Tem o meu balanço gerencial EVA. E eu sei que o meu capital empregado vai ser a relação de dívida líquida mais equity. D mais E que está aqui, na verdade é net debt, dívida líquida, mais equity. Se eu dividir o NOPAT pelo total do capital empregado, eu vou ter 9,3%. Se eu dividir o NOPAT pelo total de ativos do balanço societário, eu vou ter 9,1%. E se eu dividir o net income, que é o lucro líquido, pelo equity, por que eu tenho que fazer pelo equity? Porque o net income é o dinheiro que vai para o acionista. Porque eu já paguei o credor. Qual foi a rentabilidade que o credor teve? Está aqui, 12%. Porque é o 15.300 de juros que ele recebeu em cima do endividamento que ele tem de 42.100 mais 85.400. E o retorno sobre o equity vai ser 11.451, que é o lucro líquido, dividido pelo total do equity, que é 107.760. 10,6%. Percebe que quanto maior a alavancagem, tudo mais constante, maior vai ser a minha rentabilidade do equity, né, por via de cálculo do ROI, comparado com o ROIC. Mas isso aí é uma discussão que a gente vai deixar mais para frente. Então a ideia aqui é que você entenda claramente, dê uma estudada desses números, calcule aqui as alíquotas do imposto de renda 34% para os dois DREs, o societário e o gerencial, para você entender como é que se apura o NOPAT com base no DRE societário, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bom?